Notadamente, porque eu acho que esse filme, eu vou procurar falar isso um pouco, tem tudo a ver com São Paulo, né, num determinado momento da história de São Paulo, e ele só poderia ter sido feito em São Paulo, nesse país, porque talvez só essa cidade tenha vivido uma experiência de vanguarda e só essa cidade tenha determinadas condições de possibilidade de viver determinadas experiências de vanguarda. Além de tudo, esse filme tem tudo a ver com a experiência dessa universidade, tem um pouco a ver com a trajetória da Escola de Comunicação e Arte, da onde saíram os diretores, de um conjunto de experiências que marcou então a produção cinematográfica no país, num momento bastante nebuloso, onde a gente passava de uma ditadura que já era longa e estava caminhando para construir um movimento de redemocratização da sociedade brasileira. Eu preparei alguma coisa aqui para ler, eu vou tentar ler de forma mais leve possível para ficar legal. Bom, nesse nosso país, a transição dos anos 70 e 80, esse filme é de 82 ou de 83, não estou certo, foi mesmo marcada por uma grande efervescência política e cultural. Em 1979, a lei da anistia possibilitava a volta de muitos dos que haviam fugido ou sido expulsos pela ditadura que tiveram início em 64 e vivia seus últimos momentos. Quer dizer, ainda teria um processo de quase uma década para a gente acabar com a ditadura. Começam a reaparecer no cenário nacional antigos líderes que reforçavam a luta pela redemocratização do país. Ao mesmo tempo, algo de novo sacudiu o ar. Os movimentos grevistas espocavam pelo país, celeiro de onde sairiam lideranças que marcariam a política brasileira nos próximos anos, inclusive o futuro presidente da República. Se essas lideranças traziam novos ares políticos, em termos de condutas e valores morais, majoritariamente, muitos se aproximavam do discurso conservador dos generais, reproduzindo o que Connell denomina de masculinidade hegemônica. Quer dizer, eram avançados na política, mas eram muito conservadores nos costumes. É verdade, contudo, que no campo dos costumes, uma contestação ao modelo hegemônico de masculinidade veio mesmo de um ex-guerrilheiro aqui entre aspas, que também fora exilado e voltava na onda da anistia. Fernando Gabeira retornava ao país com uma nova política para a questão corporal. As imagens de suas tangas de crochê nas praias cariocas perduraram no imaginário social até hoje e acabaram por ser um dos símbolos de uma nova possibilidade de ser homem, de lidar com o corpo. Então, Gabeira desfila pelas praias da zona sul do Rio de Janeiro com uma tanga de crochê. Isso causa um alvoroço na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade, em geral, muito conservadora, embora não pareça. A representação do Rio de Janeiro é que o carioca é alguém que está sempre com o corpo exposto, né? Assim, mas, na verdade, a cidade é uma cidade muito conservadora. Obviamente, isso significa um enorme questionamento da masculinidade do Fernando Gabeira, que leva, inclusive, ele a lançar um livro chamado Crepúsculo do Macho, que é um livro importante nos anos 80. O campo da arte reflete o clima de mudanças. Caetano e Gil já são tratados como ícones da MPB. A ex-mutante Rita Lee desponta como a voz nacional do rock, trazendo reverência e deboche às rádios nacionais. Na trilha mais disco, de forma não menos irônica e tocando em assuntos que à época eram grandes tabus, ao menos para serem falados em público, despontas frenéticas, com letras invocando a sexualidade feminina. Como elas diziam, eu vou fazer você ficar louco, muito louco, dentro de mim. Seguiam a trilha do imenso impacto causado pelas performances dos Dizzy-Croquettes, meio homens, meio mulheres, machos, femininos, bichas. O grupo carioca instaurara a dúvida e uma alternativa com a sua proposta de sexualidade livre. De forma mais ou menos explícita, alguns artistas explicitavam velhos tabus sexuais. Ney Matogrosso, de forma irônica, berrava: Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu parei. A Blitz contava a história de Bete Frígida e Rony Rústico. Léo Jaime, numa versão de Sunny, louvava Sônia, motivo de suas homenagens masturbatórias, sugerindo: Ô Sônia, vamos nessa festa fazer um trenzinho. Você vai na frente, eu vou atrás, e atrás de mim vem um outro rapaz. Sônia, que loucura. Lógico,
que devemos lembrar ainda de Júlio Barroso e sua Gangue 90, não somente pelas suas letras, como também pela sua postura anárquica e libertária. Filhos dessa abertura cultural, diversas bandas de rock compostas por homens começam a acontecer pelo Brasil, trazendo também novidades em termos de política de masculinidades. Os Titãs eram um grupo de 8 rapazes que se recusava a ter um líder, sendo que cada qual, a seu momento, ocupava um papel central no palco, mostrando ser possível uma convivência em torno de masculinidades distintas. Já Barão Vermelho e Legião Urbana tinham figuras centrais, os vocalistas e compositores Cazuza e Renato Russo, que alardeavam condutas sexuais, entre aspas, heterodoxas. Diziam gostar de meninos e meninas. Diziam gostar e gostavam, né? Fugindo da heterossexualidade compulsória que a ordem de gênero tradicional impunha, apresentando ao país, especialmente à juventude urbana, novos modos de ser. Esses modelos conviviam e certamente eram muito diferentes daqueles que eram impostos pela geração de filmes estrangeiros em cartaz no período. Rambos, Exterminadores do Futuro, apresentavam seus músculos e sua hiperviolência. O modelo tradicional de macho mantinha a hegemonia, mesmo que abalado. O esporte brasileiro passava por incríveis mudanças. O futebol, a paixão nacional, estava em crise. Foram 2 derrotas em Copas do Mundo, em 74 na Alemanha e em 78 na Argentina, às quais se seguiria outra tragédia épica, a incrível derrota para a Itália na Batalha de Sarriá na Copa do Mundo de 82. Derrotado o futebol arte, proposto por Tele Santana, que caminhos tomar para o futebol brasileiro. Mesmo com essas derrotas, uma nova configuração emergia no futebol nacional, a democracia corintiana, liderada por craques da Seleção Nacional de 82. Entre eles o Dr. Sócrates, conjuntamente com os jogadores Casagrande e Vladimir. Questionava-se, entre outras tantas coisas, a tutela dos jogadores no regime de concentração, normalmente que acontecia o anterior às partidas. Interessante notar que, assim como na política e na arte, no âmbito esportivo, diferentes masculinidades esportivas conviviam, inclusive no mesmo time. Por exemplo, no Corinthians, da democracia corintiana, também se destacava o ícone da masculinidade hegemônica, o goleiro Emerson Leão, figura conhecida por sua truculência. Ele, por conta própria, se submetia às concentrações, julgando-as necessárias para o seu próprio controle. Então, uma das coisas da democracia corintiana foi acabar com a concentração, né, dizendo que ninguém precisa ficar controlando o corpo do atleta. E o Leão dizia assim, não, eu vou me concentrar, porque isso é importante, a gente tem que controlar. E liderava, então, um grupo de atletas contrários ao Casagrande, ao Vladimir e ao Sócrates. Outra grande novidade, cai o decreto 3199 de 14 de abril de 41, que proibia as mulheres de jogarem futebol, dentre outras modalidades esportivas. Abria-se um espaço legal, entre aspas, para que as mulheres pudessem finalmente entrar nos campos. A ordem de gênero no esporte começa a sentir os ventos da mudança. Nos anos de 80, também uma nova onda esportiva toma conta do país, o voleibol masculino, que arrebata multidões, especialmente de meninas que suspiram pelas jogadas daquela que seria conhecida como geração de prata. Xandó, Renan, Bernard e companhia lotam ginásios e até estádios, né, como acontecia no Maracanã, por exemplo, no Rio, pronunciando o sucesso que viria a seguir. Milhares de jovens passam a encher as quadras e praias praticando um esporte que um dia fora rotulado como coisa de bicha. Então houve um determinado momento que homem fazia futebol. Vôlei não era coisa de homem, né? Assim, no sentido da masculinidade hegemônica. Ainda o caso de novas práticas holísticas e de ginástica que se tornaram mais difundidas nesta época. Frequentar academias, fazer aeróbica musculação, ou então praticar tai chi chuan ou yoga, continuam a se incorporar nos hábitos da classe média, criando novas formas de habitar o corpo, predispondo ao surgimento de novas identidades de gênero. Enfim, como a masculinidade literalmente se incorpora em seus atores, sendo vivenciada no corpo e nas suas práticas, estas práticas, ao transformarem os corpos, influenciam diretamente na construção de novos modelos, alternativos ou mesmo marginalizados em relação ao padrão hegemônico. É nesse incrível quadro de transição que é lançado, em 1983, o filme que a gente acabou de ver. Onda Nova
é parte de um conjunto de experiências cinematográficas típicas dos anos 80. O filme tem forte relação com os movimentos culturais paulistanos da segunda metade dos anos 70. É um curioso híbrido do cinema marginal, da pornochanchada da boca do lixo paulistana, da experiência dos cineclubes paulistanos e da busca de uma linguagem experimental. Uma junção de comédia de costumes, musical e filme com inspirações no cinema moderno. Quando a gente olha o filme, a gente fica sem saber se ele é pornográfico, né, se ele é pornochanchada, se ele é experimental, se ele é um musical, porque na verdade é tudo isso. Ele é uma tentativa de juntar gêneros distintos numa narrativa cinematográfica. O filme é o segundo de uma trilogia dirigida por José Antônio Garcia e Ícaro Martins. Marcam as três produções uma equipe e um elenco em comum, onde se destaca Carla Camurati, que é praticamente uma musa e um símbolo dessa época. A Carla Camurati está em muitos outros filmes dessa época de outros cineastas, como Cidade Oculta, por exemplo, para quem viu esse filme, um filme belíssimo. Também marca a produção, as três produções, a semelhança de aspectos técnicos, quer dizer, um certo formato anárquico improvisado, e os temas, as novas construções simbólicas e os novos costumes da juventude, grupo que nos anos 80 definitivamente vai se impor como importante referência cultural. A cidade de São Paulo é sempre o pano de fundo. Quer dizer, a ideia de juventude no Brasil é uma ideia que, enquanto grupo focado, visualizado, é uma ideia dos anos 80. Né? Até os anos 80 não existia esse nicho de preocupações ou esse nicho de mercado. Então essas produções da década de 80 começam, de alguma forma, a dar conta dessa novidade chamada jovem. Isso pode ser dar conta sob uma lógica mais de mercado. Por exemplo, podemos lembrar do enorme sucesso de Menino do Rio. Menino do Rio, enfim, as meninas tinham cartazes do André de Biasi na parede, né, assim, reforçando um certo estereótipo de carioca. E temos outras juventudes que estão sendo um pouco exibidas na cinematografia. Aqui a gente tem uma outra juventude, um outro conjunto de temas que cerca a juventude. José Antônio Garcia já se aproximara do universo esportivo em seu curta-metragem de estreia, Hoje Tem Futebol, uma ficção sobre a preparação de uma equipe para um jogo, já buscando uma linguagem experimental e tematizando as sexualidades alternativas. O filme contava no elenco com jogadores do Corinthians, como Zé Maria, Vladimir e o Pita, e atores como Zizi Croquete, Dário, Baiar e Paulette. Já Ícaro Martins estreara com Rock, onde o futebol também ocupa espaço privilegiado, notadamente quando se fala da banda Os Novos Baianos. É assim, já com essas referências anteriores em suas obras e imersos no contexto dos anos 80, inclusive tendo que lidar com a dificuldade de produção e exibição daquele instante, que Ícaro e José Antônio, ambos originários da Escola de Comunicações e Artes da USP e frequentadores do circuito da Vila Madalena, vão dirigir Onda Nova. O início do filme já informa as referências básicas e prepara o espectador para o que virá. Os créditos são apresentados com lençóis pintados pelas personagens, uma inovação, um alinhamento com a cultura do grafite e uma forma de economizar recursos. O local é o Parque do Ibirapuera. O motivo, um jogo que homens vestidos de mulheres e mulheres vestidas de homens comemora a criação do Gaivotas, que na verdade é escrito Gayvotas, né? Assim, G-A-Y. Uma equipe de futebol feminina patrocinada por um clube profissional. Esse início também antecipa a forte carga erótica que vai percorrer a película. As cenas de sexo são intensas, como vocês viram, né? Como dito, há sim uma relação com as experiências da pornochanchada, na época um enorme sucesso de público. Contudo, a despeito do clima de comédia, do erotismo e mesmo de ter sido exibido no mesmo circuito da boca do lixo paulistano, Onda Nova tematiza mais profundamente os novos arranjos sexuais em uma sociedade em transição e em rápida mudança. Tematiza sem nenhuma pretensão de tratado sociológico. Virgindade, aborto, relações sexuais livres, adultério e traição, homossexualidade masculina e feminina, menage à trois, esses são assuntos tratados sem grandes rodeios, como fatos cotidianos que não merecem nada que os esconda ou negue a existência. Talvez esse seja um dos grandes potenciais do filme. Não há nenhum grande mistério ao redor disso. As pessoas transam porque estão afim, se estão afim de transar com homem, transam com homens, se estão afim de transar com mulheres, transam com mulheres, se estão afim de transar com três, transam com três, e isso é lidado no filme com muita naturalidade. Uma naturalidade talvez possível no momento
e talvez menos possível nos dias de hoje. Eu vou tentar falar isso no final. É interessante perceber como o futebol é o objeto escolhido para desencadear e dar suporte aos conflitos da trama. Logo nas primeiras sequências, vemos de forma explícita a subversão dos sentidos mais usuais desse esporte. Os jogadores Vladimir e Casagrande, vestidos de mulher, são submetidos a um interrogatório de duplo sentido quando não advertidos por algum comportamento masculino. A frase-chave é pronunciada em tom irônico pela personagem Regina Casé. Eu adoro esporte masculinizante. A dubiedade é marcante. As brincadeiras com as palavras relacionam os cotidianos de futebol e mulheres. A tabela mais importante para essas, segundo se afirma, não é mais a da menstruação, mas sim a do campeonato, como sempre foi para os homens. No seu terreno sagrado, os homens parecem subjugados. Casagrande, por exemplo, ainda volta à cena como um simples objeto de uma mulher que escolherá para perder a virgindade. Uma mudança de papéis bastante significativas. A palavra descabaçada é engraçadíssima, né? Parece uma palavra que as vós falavam. Mulher descabaçada não casa. Não é ele que tenta desvirginar a personagem. É ela que o escolhe. Este aceno com novas condutas sexuais, presente no filme inteiro, mostra algo que até os dias de hoje choca muitos. O feminismo trouxe à baila uma gama de novos modos de encarar e viver a sexualidade para homens e mulheres. Os homens devem aprender a se comportar face a essas mudanças. Com isso, no decorrer da trama, o filme encara o esporte pelo seu revés, apostando no feminino como um modo de contrapor a masculinidade hegemônica e os padrões de comportamento rígidos, enfatizando questões sempre maquiadas e escondidas no interior desse contexto. Se o futebol é um espaço de festa, também é de desejo. Se assim o é, também é de libertação. Foge-se tanto de uma ideia de asepsia, comumente relacionada à prática esportiva. Eu acho que aqui uma coisa interessante é o constante uso de drogas no filme. Né? Então não tem ninguém saudávelzinho. Né? Se joga bola e se fuma maconha. Né? Ou se toma calmante, ou se bebe muito, enfim. Quanto complexifica-se a construção identitária de gênero ao redor da prática. Um exemplo da articulação dessas duas dimensões são as cenas do vestiário, eivadas de sensualidade. Nesses espaços, as jogadoras de futebol vivem e curtem seus corpos, longe das vergonhas que cercam os homens nesses momentos de exposição, sempre delicados no que toca à masculinidade e suas regras rígidas. As suas regras rígidas no que tange aos prazeres vinculados à corporeidade. Então, o momento de vestiário no futebol masculino é sempre um momento delicado. Né? Os homens sempre têm muita preocupação de deixar claro qual é a sua postura e para onde estão olhando especificamente naquele espaço onde todos estão nus. É iluminar nesse sentido uma das sequências finais. Após uma longa relação homossexual, Rui e Marcelo resolvem fazer uma roleta russa que acaba de forma trágica. Ainda vestido com as roupas de Lili, a goleira do Gaivotas, que fazia com os dois um triângulo amoroso, desesperado, Marcelo procura no estádio, logo no dia do grande jogo da equipe. Não sendo permitida sua entrada, caminha desolado pela marginal Tietê até encontrar uma pelada, e aqui é o jogo, nela tomando parte com as mesmas roupas femininas, que o deixa numa situação ridícula e patética. Para completar o time, pouco importa se Marcelo é homossexual, se acabou de se envolver em um crime, se está vestido de saia. O futebol é o motivo central. Roupas, músicas, gírias, expressões lembram que o Brasil vivia uma nova onda. E as referências à New Wave são claras, antecipando uma influência que será comum em muitos filmes da década, como Bete Balanço, de Lael Rodrigues, de 84, e Rock Estrela, do mesmo diretor, de 86, entre muitos outros. O próprio elenco, além da Carla Camurati, podemos citar Cristina Mutarelli, Vera Zimmermann, Tânia Alves, Patrício Bisso. Patrício Bisso faz o papel da mãe da jogadora. Né? Assim, um elenco muito paulistano, um elenco que tem a cara de uma certa forma de fazer arte de São Paulo, bem legal. Então esse elenco parece ter forte relação com esse momento cultural de transição. As referências à época vão desde citações dos filmes do Walter Hugo Cury, passam pelo programa do Chacrinha e chegam a Michael Jackson, a música de fundo em muitos momentos da trama. O jogo final dos Gaivotas, aliás, é contra a Itália,
uma suposta revanche da derrota da Copa do Mundo de 82. Por que o futebol ficaria de fora dessa nova onda? Não parece ser despretensioso o fato de que os jogadores convidados estavam entre os articuladores da democracia corintiana, e certamente ter aceito tal participação pode ser encarado como um sinal de ousadia e mesmo de enfrentamento de um meio tradicionalmente conservador. É só lembrar, vocês imaginam que nos dias de hoje algum jogador toparia se vestir de mulher num filme desse? Né? Quer dizer, esses caras eles estavam desafiando o status quo, né? Que era o status quo dessa masculinidade hegemônica do futebol. Além disso, é clara a relação com a experiência do Radar, o time carioca de futebol feminino que tentava consolidar a prática para as mulheres, sempre enfrentando preconceitos e a opinião pública, algo que, de certa forma, com outros formatos, persiste até os dias de hoje. Esse cenário, a articulação entre o novo contexto político, a distensão dos costumes e experiências inéditas no âmbito do futebol, na mesma medida que o esporte continuava majoritariamente como um espaço de enorme conservadorismo, inclusive nas suas conexões com a política da ditadura, pode ajudar a entender o quão é provocativa a presença do velho esporte bretão em um filme que não poucas vezes foi chamado de gay, não sem razão. Além das cenas de relações homossexuais, femininas e masculinas, há outras referências explícitas, como o nome da equipe feminina, a gaivota é um símbolo comumente relacionado à homossexualidade, o Ritz, aliás, onde parte da trama se passa, é um bar-restaurante que desde os anos 80 era tido como gay-friendly. De um lado, o uso do futebol como eixo da trama permite estabelecer interessantes contrapontos aos papéis sexuais estabelecidos pela norma hegemônica. Na película, não há machos ou fêmeas clássicas. Tampouco gays e lésbicas seguem o mesmo modelo do senso comum. De outro lado, ao mesmo tempo, certos estereótipos são reforçados. Alguns são ocasionais e podem ser lidos em sentido oposto. Por exemplo, se há jogadoras de futebol lésbicas, o diretor do filme não trabalha em momento nenhum isso como uma decorrência do esporte. Há orientações sexuais distintas em uma mesma equipe. Há ainda a referência a mulheres másculas que aparecem em alguns momentos, de forma explícita ou velada. Caso da equipe adversária do primeiro jogo do Gaivotas, o time da polícia feminina. Outros estereótipos são mais explícitos. O Gaivotas é dirigido por um homem, Jorge, casado com a capitã e uma das melhores jogadoras, Neneca. Ele dirige todo o treinamento no mesmo formato que é usualmente aplicado em times masculinos. Se elas subvertem a lógica ao ingressar no território sagrado do masculino, é o homem que continua, pelo menos dentro das 4 linhas, no comando. Até porque, em outra cena de flagrante estereótipo, no meio da partida algumas jogadoras se desinteressam, conversam e dançam balé, como se não soubesse mesmo do que se trata aquele jogo. Essa cena é estereótipo puro, né? É completamente estereotipada, né? Sem sentido. Quer dizer, não é sem sentido, é uma opção narrativa do diretor. Em determinado momento, o dirigente do clube, que as patrocina, reclama dos comportamentos inadequados. Jorge, irritado com essas ocorrências e com fraco desempenho, supostamente fruto do descompromisso ou dos muitos problemas da natureza feminina, afirma categoricamente em certo momento da trama: futebol é coisa para macho. Essas mulheres que tentam jogar futebol enfrentam mesmo vários conflitos. Além dos já citados, é interessante a sequência em que Lili se desentende com a sua mãe, de forma hilária, interpretada por Patrício Bisso, pois essa não quer que ela jogue o futebol. Agressiva, Lili lembra que seu pai faz tricô. A mãe defende seu marido, afirmando que se trata de uma prática terapêutica, sem relação com a sua sexualidade. As tensões são assim multifacetadas, e só mesmo Zazá, mãe de Zita, e o pai de Batata, ex-jogador de futebol, apoiam declaradamente o time, o que não diminui sobre elas uma enorme pressão social. Enfim, eu estou acabando, gente. Onda Nova não é um documentário. É uma ficção que, inserida em um tempo histórico, notadamente nesse caso, por tratar-se de um filme de costumes, permite perceber algo do seu momento, a partir da ótica e do olhar específico de seus diretores. Novos modelos de masculinidade estavam em construção, dialogando mesmo com uma nova postura e presença pública feminina.
e com os primórdios de uma maior visibilidade da luta dos homossexuais pelo respeito às diferentes orientações sexuais. Devemos lembrar que 1980 é um marco importante na luta dos homossexuais, com o lançamento do jornal Lampião, que é um marco da exposição pública dessas reivindicações. Como vimos, o futebol, ainda que resistente, não ficaria totalmente inerte a esse conjunto de mudanças, no filme e na vida real. Não há sutileza em Onda Nova. As mulheres invadem o terreno de poder simbólico dos homens, os campos de futebol. O que eles irão fazer com isso? Como lidar com essa invasão? Quais respostas são possíveis perante essa indesejável, entre aspas, presença feminina em um espaço que sempre esteve sob absoluto controle dos homens, no qual elas sempre foram proibidas até de pisar? O filme responde da forma mais irônica possível, travestindo craques de futebol de mulheres em uma inversão de papéis que diretamente mostra que os homens terão que mudar. A masculinidade hegemônica supostamente já era. Chegou, supostamente, uma nova era, na qual as relações entre os sexos, as relações poderão ser mais igualitárias. A sexualidade livre apresentada no filme é uma das facetas destes novos tempos, lado importante, essencial, porém não único. De fato, o filme e os enredos que se entrelaçam com homossexuais homens e mulheres, sexo livre, mulheres no comando, chutando bolas, transformando poderosos jogadores de futebol em objetos de desejo sexual, corpos a serem usufruídos e descartados, demonstra que as condutas corporais no Brasil, tanto em nível das práticas esportivas quanto das sexuais, estava sofrendo uma intensa mudança, influenciada pelas grandes alterações nas relações sociais de gênero vivenciadas na sociedade brasileira. Tais alterações, por suposto, não se mostram e não ocorrem somente do lado das mulheres. As modificações da presença social destas nos diversos cenários sociais fazem com que os homens reconfigurem as suas próprias performances, seus sentimentos, suas condutas, seu modo de se relacionar socialmente entre si, com as mulheres, com o trabalho, com o corpo, com o esporte, enfim, com a vida e o mundo. Novas masculinidades em transição vão surgindo no horizonte da sociedade brasileira. O homem tradicionalmente hegemônico, brutamonte, violento, insensível às necessidades do outro, teria, supostamente, que aprender a conviver com um novo tipo de homem. De outro lado, as mulheres avançam com posturas e condutas anteriormente reservadas aos homens, se, entre aspas, masculinizam e, mesmo questionadas, seguem adiante o seu caminho. Onda Nova capta esse trânsito e permite-nos não só avaliar os projetos de uma época, como aquilo que fracassou ou não se efetivou 30 anos depois. E, lamentavelmente, nesse mundo pós-terror da AIDS, de avanço dos fundamentalismos religiosos, de novos e refinados enquadramentos via sociedade de consumo e do espetáculo, da retomada e manutenção de muitos conservadorismos, temos que chegar à conclusão lamentável que muito fracassou mesmo. Mas sem jamais ser o mesmo, já que se deixou registrado os desejos, transgressões e sonhos daquela geração. Isso é absurdo ter que lidar com o fato de que o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara é um homofóbico e racista, como é o deputado Marcos Feliciano, eleito por essa cidade. É insuportável ter que conviver com as posições conservadoras e homofóbicas do deputado Jair Bolsonaro, eleito pela minha cidade, ou do inefável, a palavra aqui usada no sentido negativo, ou do inefável Silas Malafaia. Mas esses senhores terão que aturar a visibilidade das lutas de vários grupos que clamam por respeito, cujas bandeiras, inclusive, têm sido, em parte, reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, o pulso ainda pulsa e pulsa cada vez mais forte. Valeu a pena as posturas, os posicionamentos e lutas daquela geração. Obrigado. Bom, se vocês quiserem comentar alguma coisa do filme, não precisa ser pergunta, pode ser comentário do filme. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas, comentários. A gente faz a... Ah, tá, não, eu só vou justificar porque a gente faz a gravação da transmissão para... Eu levo até você, só para...
Vitor. Eu vim do Rio também, especialmente para assistir, acompanhar contigo aqui hoje. E, na verdade, eu não sei se eu vou fugir um pouco da relação do filme quanto à questão do futebol, mas um detalhe que eu considero assim importante estar colocando, por exemplo, nós tínhamos na educação física cursos mesmos acontecendo há um tempo atrás, não sei se 10, 15, 20 anos já, futebol só para os homens, né? O curso, a graduação, a faculdade de educação física da gente. E o detalhe também, não sei se era dança e GRD só para as meninas. E aconteceu, eu passei por um detalhe, na época, a graduação estava se transformando no universo. Na época era, né, técnico em desportos, licenciatura e técnico em desportos, e na verdade aconteceu essa coisa, essa transição lá. E eu fiz futebol e não acompanhei a outra. Detalhe, eu passei pela transição, detalhe, que eu acompanhei e fiz GRD, sim. E dança também. Mas uma outra coisa que eu quero colocar, que é especial que foi o filme, que eu já considero que é importante hoje, como nós estamos numa sociedade dita moderna, é que o homossexualismo, ou que seja a orientação sexual definida, ou que seja ainda pré-elaborada por um sujeito, ou que seja um homem ou mulher, eu considero a assimetria ou simetria. Eu vou filosofar um pouquinho e vou relacionar, tipo, se você tem um corpo, como você considerou e você colocou bem, próximo do que a sociedade ditando as regras é visto como normal ou anormal, ou seja, fora de um padrão e dentro de um padrão, eu considero a assimetria de um corpo, ela não pode ser acompanhada do psico, né? O psicofisiológico, ou seja, o fisiológico todo mundo sabe, nós temos as necessidades em especial, né? Para termos então o contato, ou que seja a parte fisiológica, pronto, não vou avançar não, mas a assimetria ou simetria é a que me deixa assim um pouco preocupado, porque tem pessoas que às vezes não querem uma orientação, não querem se identificar como um homossexual ou que seja um heterossexual e acompanha toda uma padronização da sociedade. É só esse detalhe mesmo. Ok, obrigado. Um filme bom, eu vou tentar até aproveitar lá, principalmente com os alunos do ensino médio, e agradeço por estar aqui mais uma vez, aqui na USP, e acompanhando a sua sessão aí, seu debate, essa abertura aí, porque lá na FRJ quase não nos vemos, né? Não nos vimos, né? Na verdade, nos vimos na última vez lá em São Luís, agora em agosto. Um abraço. Então, eu acho que a área de educação física, ela também passou por mudanças, como você falou bem nesse quadro, né? Mudanças que não foram fáceis, né? Assim, quando eu me formei em educação física, minha turma era a primeira que era misto, porque até então havia duas entradas, né? 30 meninas e 30 meninos. E as meninas, as meninas não faziam futebol e os meninos não faziam dança, né? Faziam uma dança. E depois a gente tem, meu primeiro curso era misto, o que era um problema sério. Inclusive os professores ficavam incomodadíssimos com isso. Falavam, como é que a gente vai botar a menina para jogar junto com o menino? Né? Assim, isso é um absurdo. Ou então os meninos vão dançar junto com as meninas. Né? Então, de alguma forma, a nossa área também não passou incólume por esse movimento. Né? Assim, eu acho que, mais ainda, a gente teve uma assunção das discussões de gênero muito forte na nossa área. Esse passou a ser um tema muito discutido,
e mesmo denunciado, né? Assim, então, o papel que os professores de educação física nos seus ambientes de trabalho acabam ocupando para reificar determinadas diferenças sexuais. Mas eu acho duas coisas. Eu acho que a gente mudou muito na superfície e menos profundamente. E a gente discutiu muito gênero na perspectiva das mulheres, né? E avançou menos na discussão, por exemplo, da formação de masculinidade. Quer dizer, o que é importante perceber é que o gênero é um conceito relacional. Não é? Quer dizer, quando muda uma determinada performance feminina, muda uma performance masculina. Né? Assim, eu diria que nos anos 90, quem realmente entrou em pânico foram os homens. Não é? Quer dizer, porque os homens começavam a ter que se lidar com um modelo de mulher, né, que não estavam acostumados. Né? Quer dizer, sempre brinco assim, olha, os homens sempre deram notas para as performances das mulheres. De repente eles começam a receber notas também, né, e percebem que seus desempenhos não eram tão bons quanto eles esperavam. Não é? E isso os coloca em pânico. Né? Quer dizer, da mesma forma que a assunção da visibilidade das lutas homossexuais traz para os homens uma série de possibilidades que não tinha antes. Tem um livro do Denilson Lopes, que virá aqui, que é muito bom, chamado O Homem que Amava Rapazes, né, que ele fala assim, olha, tem que entender o seguinte, quando aceitar que a homossexualidade é uma escolha, enfim, é algo normal, também libera os homens para tomar determinados procedimentos que eles gostariam muito de tomar, mas que durante muito tempo não tomaram porque tinham constrangimentos sociais. Não é? Então, por exemplo, pais que abraçando filhos, coisas desse sentido. Né? Um pai não pode abraçar ou beijar nunca. Ou homens se beijando, né? Homens se complementando, beijando. Né? Assim, então, eu acho que a gente discutiu um pouco isso na nossa área de conhecimento. Né? Notadamente a questão dos homossexuais, da homossexualidade. Né? Assim, e aí acho que esse é um ponto fulcral a atacar hoje na sociedade contemporânea. Né? Assim, isso explicita claramente como que tem um avanço conservador forte no nosso país e nos outros países, e como que os homossexuais continuam a incomodar profundamente os indivíduos. Né? Assim, quer dizer, só pode se entender isso como propagação do heterossexismo e da homofobia. Né? Porque, quer dizer, a gente chega num ponto do debate que já não interessa mais porque que os indivíduos são ou não homossexuais. Não é? Quer dizer, assim, hoje, inclusive, a gente usa mais o termo orientação sexual do que o termo opção sexual. O termo opção sexual, inclusive, é um termo conceitualmente muito contestado. Né? Então, houve a discussão da homossexualidade passou por vários parâmetros. Né? Então, houve um momento que era pecado. Né? Esse cara tem que ser queimado na fogueira da Inquisição, e foram queimados muitos, em muitas. Né? Depois ele passou a ser um problema médico. Até 1980, no nosso Código Previdenciário, um cara podia ser aposentado por invalidez porque era homossexual. Até 1980, gente. Vejam isso, isso é muito pertinho. Isso é muito, muito pertinho. Né? Depois de ser um desvio médico, ele passou também a ser um desvio psicológico. Né? O cara tem um desvio mental. Né? Quer dizer, isso tudo para justificar o injustificável, que é respeitar as pessoas serem o que elas estão a fim de ser. Quer dizer, e aí tem uma discussão se isso é genético, né? Isso já não importa mais. Né? Assim, não importa que existem pessoas que têm uma orientação sexual que não é a da heterossexualidade, que pode ser, inclusive, não só da hetero ou da homossexualidade, né? E que a gente tem que respeitar os indivíduos independente de qualquer orientação. Essa é uma luta muito urgente, muito emergente. Né? Esses pastores todos aí, esses pastores, no caso do cara lá atual e do Malafaia, porque no Rio de Janeiro é um ex-militar, o Jair Bolsonaro, né? Assim, todos eles atacam nessas políticas, né? Atrasam as possibilidades de avanço. Né? Agora recolheram um material incrível que o Ministério da Educação fez para tratar da questão da diversidade sexual. Né? Assim, taxaram de kit gay. Né? Quer dizer, assim, denunciaram que isso era para ensinar os meninos a ser gay ou qualquer coisa desse tipo. Né? E
Então isso atrasa profundamente esse avanço necessário. Né? Assim, acho que esse é um ponto. Quer dizer, se a gente não tem o Supremo Tribunal Federal que interpreta as coisas de forma um pouco mais aberta, a gente continuava atrasado na questão do acordo civil, né, que não é o casamento, né, mas é dos contratos civis de relação e uma série de outros motivos. Obviamente que isso se articula, eu acho que esse é um ponto fulcral que é visível, mas isso se articula com uma série de outras políticas corporais, né, que são, na verdade, biopolíticas, que são incrivelmente atrasadas nesse país. Né? A gente não consegue sequer discutir aborto nesse país. Né? Quer dizer, veja, cada um tem direito de ser contra ou a favor do aborto. O que a gente não pode é dizer que as mulheres não têm autodeterminação sobre os seus corpos. Não é? Quer dizer, se você é cristão, católico, né, e não quer fazer aborto, não faça aborto. Né? Assim, mas eu, por exemplo, não sou cristão. Quer dizer, assim, eu tenho uma outra religião, uma outra tradição religiosa. Tem gente que não tem tradição nenhuma. Né? Assim, e ao invés de a gente deixar milhares de meninas morrendo por aborto mal feito, não é? Que no filme a gente tem a cena de aborto que o sangramento é porque o aborto é feito com raspagem, que é o método mais ultrapassado que tem. Você sangra a mulher por dentro para que o feto não fique. Né? Milhares de meninas tomando canela com não sei o que, remédio para... Né? Milhares de meninas morrendo ou sequeladas porque a gente não consegue ter uma assistência pública que assuma isso, né, como uma possibilidade, uma alternativa. Da mesma forma que a gente não consegue avançar na discussão de uso de drogas. Não é? Quer dizer, a gente não consegue discutir, a gente consegue a duras penas diminuir a questão da aceitabilidade da maconha, a gente não consegue discutir a liberação do uso recreativo da maconha, não é assim, porque a gente prefere tratar isso com políticas repressivas. Isso arma mais a polícia, bota mais arma na rua, bota mais violência para dentro dos lugares, bota polícia para dentro da universidade, né? E aí a gente resolve isso dessa maneira. Né? A gente não resolve construindo efetivamente uma sociedade mais igualitária, democrática, que respeite as diferenças. Né? Assim, um pouco aquele nosso primeiro artigo da nossa Constituição, né, que todos são iguais perante a lei. Né? Devia ter um segundo, que o têm o direito de ser absolutamente diferente, na medida que de perto ninguém é normal, como já dizia, né, o Caetano. Então, eu acho que é muito sério a gente encarar essas políticas biopolíticas e políticas corporais. Né, assim. E acho que na nossa área de conhecimento a gente encara um pouco mais sério isso, inclusive denunciando que na prática esportiva houve um enorme retrocesso. Né? Quer dizer, o que a gente vê é a volta do macho hegemônico, ninguém contesta mais regimes de concentração, enfim, né? Assim, isso está um pouco meio que no quadro de retrocesso que houve dos anos 80 para cá. Retrocesso, mas como eu falei, a luta não se exterminou e muito ficou. Né? Inclusive isso que nos permite estar aqui hoje reunidos conversando, né? Discutindo. Muito bem, pessoal. Meninos aqui? Gabi, Gabriel. Acho que se você puder vir aqui, eu agradeço. Só para a gente não perder sua pergunta depois na transmissão. Eu vou fazer só um comentário do filme, na verdade. Primeiro que é extremamente atual, na verdade, quando ele quebra com todas as morais do filme, né, que o esporte ainda é vinculado muito à moral, até hoje, na verdade. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a cena das drogas, para mim, foi a coisa mais contemporânea que a gente tem. Porque, por exemplo, a Tatiana foi comigo, eu não fui, né? Ela me contou lá que ela foi no negócio do fórum do criança e do adolescente, e a coisa que falaram lá foi que a desculpa que se tinha para ter o esporte, o desporto nas instituições escolares, etc e tal, é porque afasta a criança das drogas. Porque a gente se vê, quem pratica algum esporte sabe que não é isso que acontece. É exatamente o contrário. Porque você tem um convívio, se for fazer um debate decente sobre drogas, o convívio social que se faz sobre com as pessoas, o convívio em grupo, faz exatamente o contrário. E além disso, além da subversão moral dos costumes que você tem no filme, você tem a subversão do esporte como um todo ali. Né? Você vê que o rendimento é a última coisa que importa no filme. Não só no rendimento das meninas, as meninas não estão nem se preocupando, elas param para jogar balé no meio da coisa. Isso não é um problema, isso é parte legal. Isso subverte o esporte como um todo ali. É uma coisa que faz a gente pensar na nossa área de educação física, é isso.
Obrigado pelo comentário. Eu acho que esse filme é bacana exatamente por isso que você falou. A gente normalmente a gente tem que trabalhar pelo reverso, quer dizer, quando a gente vai trabalhar alguma coisa do esporte, a gente trabalha a abordagem conservadora do esporte para tentar denunciar o conservadorismo, né? Quer dizer, ou tentar polemizar, ou criticar, ou questionar o conservadorismo, né? Assim, e a gente tem poucos filmes que isso é abordado dessa forma que você falou, né? Quer dizer, ele aborda o esporte pelo revés. É um momento de festa, né? Assim, quer dizer, é lógico que quem joga quer ganhar, mas o principal não é isso. As meninas, na verdade, têm mais um espaço de viver suas coisas, se divertir, né? Que não é mais importante do que viver a sexualidade, né? Que não é mais importante do que o hits ou as baladas da noite, né? Assim, é só mais um espaço de convivência, né? E aí eu concordo contigo, quer dizer, na verdade, isso ajuda a gente, inclusive, a questionar essa hipocrisia que cerca o discurso esportivo. Não é? Quer dizer, essa ideia essencial de que o esporte tira das drogas. Ora, o esporte não tem essência, como, aliás, nenhum fenômeno social. Né? Assim, quer dizer, teve uma época que tinha discussão, a televisão é ruim ou é boa? A televisão é televisão. Né? Tem vários usos da televisão, inclusive alguns que dizem que é ruim, é bom. Quer dizer, por exemplo, eu adoro novela, por exemplo, né? E aí vem um determinado grupo intelectual e fala assim, não, porque novela, não sei o quê, né, isso desvia. Cara, eu vejo novela e vejo Godard, né? Quer dizer, assim, eu vejo... Não tem um problema, eu vejo novela. Então, quer dizer assim, tratar os objetos de forma monolítica é muito ruim. Na área de educação física, mas na sociedade como um todo, a gente tende a trabalhar o esporte de forma monolítica. Né? Quer dizer assim, ele é sempre bom, ele tira das drogas, esporte é saúde. Porra, para quem conhece esporte de alto nível sabe que ele não é saúde em hipótese alguma. Ele é o oposto. Né? Assim, não é saúde porque... Veja, eu não sou contra isso não. Né? Eu acho que o esporte de alto nível, ele é o indivíduo no seu limite máximo. Cada um faz o seu corpo o que quer. Né? Assim, eu sempre digo assim, pô, cara, mas todo mundo faz assim... E o pianista de alto nível? Né? Arrebenta com a coluna, arrebenta com os dedos. Né? E o professor universitário de alto nível, que perde madrugadas lendo, corrigindo, né? Assim, pô, quem fuma mais, porque fica nervoso com os prazos. Cara, é meu caso, não é? Não, só eu fumo, eu tô falando, eu fumo também. Quer dizer, estou assumindo que fumo cigarro no mar, vocês entenderam, né? Porque como tem polícia no campus, tem que tomar cuidado agora com o que a gente fala nessa universidade. Né? Passando ali, já quer me levar, amanhã eu tenho que dar aula. Então, quer dizer, essa visão, né, ela é muito ruim. E tem a ver com interesses econômicos, né? Porque, na verdade, como é que funciona o campo esportivo no cenário? A galinha dos ovos de ouro é a moral esportiva. Né? Você vender para o mundo inteiro que o esporte é um fator de congregação das pessoas, né? Assim, que o esporte ele une os indivíduos. Né? Assim, então, você vai vendendo isso aí. E aí você não pode permitir determinados comportamentos. Né? Eu sempre digo o seguinte, maconha é doping. Não é? Se o corredor de 100 metros fumar e ganhar, ele merece 2 medalhas. Não é verdade? Porra, o cara demorou, deu tiro. Ele, deu tiro não. Até ele chegar lá, irmão. Então, quer dizer, agora por que maconha é doping? Lá o Giba foi fumar umzinho lá, tava ali fumando umzinho e tal, não sei o quê, foi pego e tal, aí tem que pedir desculpa. Porque a moral que está ao redor é o galinha dos ovos de ouro. Então, não se pode permitir matar esse negócio. Né? Então, a gente tem que descortinar esses discursos essencialistas, né, para um pouco denunciar o que está por trás disso. Né? Interesses econômicos, interesses políticos. E cabe aos pesquisadores que trabalham com o tema ter muito claro desse limite do trato do objeto. Então, meninas? Você? Bárbara, você levantou a mão? Você levantou a mão? Não? Soraya, você levantou a mão? São vários
pontos, né? Vitor, muito bacana a tua fala, hein? A gente fica feliz, porque é uma relação bem próxima com a nossa área, né? Bem interessante. Agora, eu fiquei pensando aqui um pouco, né, na questão de gênero, do homem, da mulher, da homossexualidade, né, que está envolvida. Quer dizer, para mim, o que aconteceu nos anos 80, né, depois veio a AIDS e parou esse movimento, né, quer dizer, aí ficou tudo asséptico de novo, né, você não pode ter contato, você não pode ter vários parceiros, você não pode ter diversidade nas relações sexuais, e aí se institui a moral de novo, né. O esporte também, né, entra dentro desse... E um pouco da luta da mulher, né, também, que eu acho que a homossexualidade, tanto de um lado quanto do outro, ela vai equilibrando, né, vai dando novas possibilidades, tanto para um campo ou mais masculino ou mais feminino, né, nesse jogo, mas a luta da mulher em se colocar numa posição de sensibilidade masculina, digamos assim, né. Quer dizer, a mulher hoje ela também não está feliz, né? Ela trabalha como homem, ela, enfim, assume postos de comando e perde muito dessa sensibilidade, dessa essência feminina, que é um trabalho mais coletivo, mais de aceitação, mais de inclusão, né? Isso vai sendo posto de lado. A maternidade, enfim, né? São várias questões. Como é que você vê, então, esse movimento dos anos 80, dos anos 90, que eu acho que foi um auge um auge não, né? Porque está muito longe da gente chegar num bom parâmetro, tanto de vários grupos, né? De conquistas de direito. Então, a gente está bem distante. Mas para onde que a gente está caminhando ainda, na verdade, eu fiquei meio desanimada, né? Não, gente, aí agora, né? Assim, parece que a perspectiva não parece tão animadora, né? Então, queria que você comentasse isso, seu ponto de vista. Então, eu acho bem legal a tua pergunta, senhora. Eu não sou tão desanimado, eu sou muito animado. Assim, quer dizer, eu acho que, por exemplo, as conquistas femininas, elas inclusive estão sendo configuradas em lei. Né? Então, por exemplo, Lei Maria da Penha, né? Uma das grandes leis que esse país... Porque a violência contra as mulheres era silenciosa, quer dizer, silenciosa, não queimava, gritava muito. Mas todo mundo fechava os ouvidos e os olhos, né? Então, assim, cada vez mais se denuncia o fato de que mulheres e homens de uma mesma empresa não podem ganhar salários diferentes, né? Quer dizer, as mulheres ganhavam menos do que os homens com o mesmo cargo. Cada vez mais a gente vê mulheres ascendendo a postos de direção até a gente ter uma presidenta, né? Assim, da mesma forma, as questões das lutas dos homossexuais têm se tornado mais visíveis. Quer dizer, a luta homossexual a violência contra os homossexuais é muito grande, né? Os constrangimentos são muito grandes, a gente vê isso acontecer no Rio, São Paulo, toda hora, né? Assim, o cara quebra uma lâmpada na cabeça do outro, alguma coisa assim, ou agride um pai ou um filho porque julgam que eles eram homossexuais. Mas hoje você pelo menos tem maior punição, você tem uma reprovação social maior, a gente não conseguiu ainda configurar em lei a homofobia como crime, né, como é o racismo. Então, quer dizer, a luta anda a duras penas, mas ela de alguma forma, ela tem conseguido alguns resultados. Então, nesse ponto específico, eu sou otimista. Agora, inegavelmente, então, no ponto específico das mulheres que você pergunta, eu acho que o movimento, quer dizer, as mulheres, estou falando assim, de um imaginário feminino, e o movimento das mulheres está vivendo um momento muito, muito bacana, muito especial, né? Assim, quer dizer, eu acho que um pouco Lenin, teoria da curvatura da vara, né? A ideia de que se a vara está virada para cá, no primeiro momento é difícil você querer que ela fique no meio, colocando ela no meio, você tem que virar para o outro lado, né? Então, o feminismo, ela foi um movimento muito radical no primeiro momento, né? Quer dizer, e tinha que ser radical, né? O impacto do feminismo é de muitas ordens diferentes, inclusive na produção intelectual, né? Assim, o Stuart Hall, quando ele vai falar lá dos estudos culturais, ele fala assim, olha, cara, quando as feministas chegaram, elas bagunçaram o que a gente pensava, né? Porque a gente dizia assim, cara, isso aqui é pessoal, isso aqui é político,
né? E as feministas diziam assim, não, o pessoal é político. Né? Assim, e aí eles se viram que a necessidade de construir uma teoria social que não fosse nem agência nem estrutura, mas que desse conta da relação agência-estrutura. E no primeiro momento, então, a ideia era, vamos queimar os sutiãs, né? Não vamos usar mais saia. Né? Assim, eu acho que, passado esse primeiro momento, a gente começa a conviver com várias feminilidades diferentes. Né? Assim, então, as mulheres voltando a dizer assim, olha, cara, eu quero ser mãe. Não é? Quer dizer assim, eu quero ser mãe, eu quero que... Quer dizer, o mundo vai ter que dar um jeito para eu administrar a minha carreira com a minha maternidade. Eu não abro mão disso. Né? Assim, ou então, assim, não, cara, eu continuo sendo vaidosa, feminina, ou naquele... Né? Assim, só que isso não significa que eu não possa ser diretora de uma empresa. Ou alguma coisa assim. Né? Então, eu acho que a gente está avançando nesse sentido um pouco de ter muitas feminilidades diferentes que você vai, inclusive via mercado. É verdade que também isso tem um pouco de... Da mesma forma, entre os homens que são bem mais reticentes, né, assim, em relação a isso, a gente começa a também ver masculinidades convivendo, né, quer dizer, um pouco essa coisa do metrosexual, né, que obviamente também é mercado, você vende perfume, você vende... Não sei o que. Aí tem um movimento que é dos caras que, meu irmão, nós somos macho mesmo, coçamos o saco, porra. Esse negócio de metro não rola. Né, tal. Então você começa a ter mais alternativas de masculinidade. Né? Assim, então, mesmo assim, você pega um personagem como o Neymar, por exemplo, né, você não teria, nos anos antes, jogador de futebol jamais com essa coisa, com cabelo penteado, não sei o que, né? Você tinha um macho clássico, né? Assim, então, isso eu sou otimista. Agora, no que se refere a essa coisa das experiências sexuais e dos arranjos sexuais, eu acho que nisso a gente voltou a estar enquadrado. Né? A gente voltou a estar aterrorizado por esse negócio da AIDS. Não é? Quer dizer, no primeiro momento, né, assim, quando eu iniciei minha vida sexual, na década de 80, a AIDS era câncer gay. Não é? Quer dizer, você falava, não, AIDS é câncer gay. Tu falava, porra, eu não sou gay, então esse negócio de camisinha não tem a ver comigo. Não é? Assim, depois você começa a falar assim, cara, isso não é câncer gay nada, isso aí... e aí você tem aquele momento em que o número maior de infectados eram de mulheres. Né? Assim, não mais de homossexuais que começaram a se prevenir. De qualquer maneira, eu acho que isso tem um impacto no imaginário muito forte. Né? E isso corresponde a um determinado momento, que é a virada do milênio, que é um momento de desconfiança do pensamento racional e científico, né? E de um crescimento, de um novo crescimento de uma certa irracionalidade. Né? Então a gente vê a galera procurando duende, druida, cristal, né? Assim, Paulo Coelho vendendo aquelas coisas horrorosas dele, a balde. Né, as pessoas um pouco... É isso, assim, um pouco... Parece que chegou... Isso é uma coisa meio que de fluxo na história da humanidade, né? Assim, chega um determinado momento que, olha, a ciência não dá conta de nada, a raça não dá conta de nada, a gente tem que apelar. E aí a gente vê um avanço enorme das religiões neopentecostais, né? Que aí vão navegar nesse discurso da moralidade cristã, né? Assim, reforçando o papel, diga-se de passagem, a Igreja Católica também vai fazendo, quer dizer, a assunção do Papa João Paulo II ao Vaticano foi um enorme atraso e significou mesmo o fim de um setor progressista da Igreja Católica que tendia a considerar essas coisas de natureza diferenciada. O cara conseguiu acabar com a teologia da libertação, quer dizer, não acabou porque a teologia da libertação é mais forte, mas conseguiu dar um passo atrás. Né? Nessa eleição do Papa, do Francisco, estava acompanhando isso, enfim, por interesse, que eu acho interessante esse discurso da religião, e tinha um vaticanista dizendo o seguinte, olha, na Igreja Católica só tem duas posições hoje, o conservador ou o reacionário. O reacionário é o João Paulo II e o Bento XVI. Né? Assim, ele dizia, espero que a gente eleja pelo menos um conservador, que é aquilo que quer conservar o Concílio Vaticano II, botar em prática. Na visão dele depois, o Papa Francisco pode ser um conservador, quer dizer, que é longe daquilo que a gente esperava, mas era melhor do que o quadro que estava se anunciando, né? Assim, quer dizer, não é grande coisa, mas vai lá, o que tem. Então, eu acho que
eu acho que a gente acaba juntando toda essa transição aí de milênio, vai trazer essa série de coisas que realmente enquadram fortemente os indivíduos. Né? Assim, eu queria dizer para vocês, eu já estou com 42 anos, então eu já comecei a ficar, quer dizer, já passei certamente da metade da minha vida, porque tudo que eu bebi, tudo que eu fumei, eu não devo viver muito mais do que, né, se eu chegar nos 80, já estou sendo otimista. Né? Se não tive uma vida regrada para passar muito disso, então já passei da metade da minha vida e tenho muito medo de estar ficando meio assim, velho fica muito saudosista, né? Assim, aquela coisa assim, não, no passado era melhor. O Sérgio Cabral tem uma frase ótima sobre o carnaval, ele diz assim, cara, é lógico que no passado o carnaval era melhor, agora com 18 anos tudo parece melhor mesmo. Né? 18 anos você tem menos compromisso, então tudo parece melhor mesmo. Mas então eu vou falar essa frase, mas assim, vocês façam as ressalvas. Mas eu sinto que a gente tem uma juventude extremamente conservadora no dia de hoje. Assim, meus alunos são muito mais caretas do que eu hoje, quer dizer, eu falo assim, cara, dá para deixar ser careta em algum momento da minha vida? Porque antes eu não fui careta, e agora eu vou ter que continuar sendo menos careta que vocês, não é possível isso. Né? Assim, então eu acho que esse pensamento conservador tem um impacto enorme nos jovens, notadamente nas biopolíticas. Né, no que se refere às relações sexuais, a excesso de preocupação com o corpo, né, assim, ao excesso de valorização com o modelo... Né? Lógico, aí o mercado vem achando nisso, vendendo produto, vendendo energético. Você imagina que na década de 80 a gente ia ter aquelas lojas que tem aquele bando de remédio com um pote desse tamanho. Não, um pote desse tamanho eu não tomaria nunca. Pois é, a gente está trocando Dionísio por Apolo, não é? Quer dizer assim, eu sempre achei Dionísio mais interessante, né? Assim, mas pelo menos mais divertido, né? Mas a gente está fortemente fazendo isso, né? Assim, então eu acho que isso é isso, né? Quer dizer assim,